Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, meus amigos, nós vamos dar início a uma tarefa nova e ao mesmo tempo repetida. Nós vamos começar a discutir o pacote Office na versão 2007. Vocês sabem que os concursos ainda, esse é um período talvez dos mais amplos e complexos da informática em concurso público, porque nós ainda encontramos editais de prova cujo conteúdo programático abrangem Word, Excel, ou seja, o pacote Office 2003 com o Windows XP. Aí você encontra alguns com qualquer Windows e o pacote BR Office, isso quando ainda não junta o BR Office com o pacote da Microsoft. E também nós já temos aí alguns editais de algum tempo para cá, e os futuros devem continuar na sequência, tratando do Windows Vista ou até do Windows 7 e já migrando para o pacote 2007. O pacote 2010 é ainda quase inexistente. Já foi mencionado aí recentemente, mas ainda não é grande a sua participação. O pacote 2007, se você é usuário do pacote 2007, você vai entender muito bem o que eu digo lá já de início aqui. Quando você instalou o pacote 2007 no seu computador, você que usava o pacote 2003 e usou antes dele o pacote 2000, antes dele o 97, pacotes que não mudavam muito. Quando você instalou o pacote 2007 e abriu a janela do Word pela primeira vez, você provavelmente se sentiu um pouco perdido, não sabia mais onde estavam os comandos, onde encontrar as ferramentas. O que a Microsoft fez, basicamente? Ela entendeu nesses anos todos, e a internet foi só um elemento que amplia, que intensifica essa ideia para a desenvolvedora, que o usuário padrão gosta não é tecla de atalho. E ele também não é tão fã de ficar clicando em menus e procurando os comandos desejados dentro desses menus. O que mais o usuário gosta são os botões. Só que o Word, até a versão 2003, tinha só 2 barras de ferramentas por padrão. E se você acrescentasse outras barras de ferramentas, a barra de ferramentas desenho, a barra de ferramentas tabela, a barra de ferramentas revisão de texto, não sobrava espaço na tela do computador para você trabalhar o documento. E se você então ocultava todas essas barras, você ficava com poucos botões de acesso rápido a ferramentas. Então a janela do Word 2007 muda radicalmente. Vamos lá. Bom, o que vocês podem ver como diferença primária? Não existem mais os tradicionais menus. Agora, muito à semelhança, pessoal, do que nós conhecemos nos navegadores de internet, agora nós temos as chamadas guias ou abas. Mas aqui eu já vou fazer uma menção. Se uma banca qualquer falar da guia início, que é essa que vocês têm na imagem, ok, nós aceitamos. Se a banca falar em menu início, presta atenção, nós também aceitaremos esta informação. O legal, entre aspas, é que uma vez que você abre a janela nesse formato, a quantidade de espaço para que botões possam ser adicionados é muito grande. Então, o que mudou basicamente é a estrutura. Não são muitos comandos novos, meus amigos. São poucas as coisas novas que nós temos que discutir, tá bem? Primeiro detalhe, sobre itens novos a serem discutidos, detalhe fundamental, mas que não tem a ver com a janela propriamente dita. A diferença entre os arquivos .doc e os arquivos .docx. Em todos os programas do pacote 2007, o sufixo característico foi acrescido da letra X. Então, o doc virou docx, no caso lá do Excel, o XLS virou XLSX, o PPT do PowerPoint, evidentemente, então foi trocado para PPTX. Meus amigos,
Uma das coisas que mudou muito, mas nós não temos que saber em detalhes, para nossa sorte, é a própria estrutura do documento, a forma do computador entender este arquivo e gravá-lo digitalmente. Então, para nós, o arquivo pode parecer muito similar, mas na prática não é assim. Então, cuidado com um detalhe. De um lado para o outro pode, o inverso não poderá. É o seguinte, gravei um arquivo no formato .doc, usei o Word 2003, produzi um documento, gravei no seu formato padrão, .doc, e enviei para você. Você tentou abrir pelo Word 2007, beleza, não tem problema nenhum. Mas o inverso é proibido. Se eu usei o Word 2007, gravei um arquivo no formato do Word 2007, docx, enviei esse arquivo para você, anexo no e-mail, por exemplo, e você tentou abri-lo com o Word 2003, você não vai executar essa tarefa. O que a gente tem que fazer? O famoso truquezinho. Eu, usando o Word 2007, sabendo que você não o tem, na hora de salvar, eu vou usar o salvar como. E no salvar como eu posso salvar no formato .doc, no formato das versões anteriores. Aí sim, a nossa integração funcionará. Outra coisa, pessoal, uma das novidades que nós vamos ter aqui, deixa eu apagar uma parte para poder renovar aqui. Uma das coisas que nós temos agora, meus amigos, é o botão Office. Então vou usar aqui um tom de azul. O botão Office e mais, nesse cantinho esquerdo aqui, e mais alguns botões de ação rápida. Vamos a eles. Então vamos lá, botão Office. Opa, pulei duas aqui. Veja, quando a gente clica no botão Office, aparecem vários comandos que nós já estamos acostumados do tal do menu arquivo, do antigo menu arquivo, do Word 2003. E vários desses comandos nós não precisaremos explicar de novo. Ora, comando novo, comando abrir, comando salvar como, comando imprimir e lá embaixo o comando fechar. E do lado direito, como vocês podem ver, abre-se uma lista com os documentos recentes. Documentos do Word com os quais trabalhou-se recentemente. Tá legal? Ora, então vamos focar nos itens diferentes. Eu não vou explicar o comando abrir para vocês. Você vai dormir aí na frente do computador. Vamos falar, por exemplo, do comando preparar. Porque agora tem uma coisa muito importante aqui. Tá? Quando você clica, você aponta para preparar, abre-se essa janela e aí você pode ver, Propriedades, exibe e edite as palavras-chave do documento, inspecionar documento, criptografar, isso é parte de segurança, adicionar assinatura digital. Agora, presta atenção nesse aqui, ó. Opa, eu pulei aqui. Vamos marcar como final. Tá aí, ó. Informa aos leitores que o documento é final e torna-o somente leitura. Tá legal? E ainda, muito importante, agora muito importante, não existia, o executar verificador de compatibilidade. Galera, é o seguinte, antes de voltar na ferramenta. O Word 2007 tem tudo que o Word 2003 tinha, e mais alguma coisa, como é natural nas versões. Então vejam, o que acontece? Quando eu preparo um documento no Word 2007 e eu quero saber se ele é compatível com o Word 2003, ou seja, se tudo que eu usei para construir o meu documento, o Word 2007, também existe no Word 2003. Então, aí sim voltamos ao comando executar verificador de compatibilidade. Procure recursos sem suporte nas versões anteriores do Word. Se der este símbolo no final, aqui do lado esquerdo, o ticado na cor verde, é porque o documento só possui recursos
que as versões anteriores também possuem. Caso contrário, o Word vai citar, ele vai descrever quais recursos não possuem correspondente nas versões anteriores, tá certo? Depois nós vamos ao enviar, comando enviar. No comando enviar, nós já conhecemos o primeiro, enviar como e-mail. Agora presta atenção, aqui está a grande novidade. Vou voltar a usar o vermelho em respeito ao PDF. Enviar como anexo em PDF. Galera, o Word 2007 converte para PDF. O que o Word 2003 não fazia, o Word 2007 faz. Então agora, o Word 2007 e o pacote BR Office, o tal do Writer, convertem para PDF. Tá legal? Enviar como anexo ou até mesmo enviar como fax da internet. Hoje em dia as pessoas não usam mais força de expressão. Hoje em dia é menos comum que as pessoas usem para mandar fax aquele aparelho de fax tradicional de antigamente, com aquele papel térmico. Hoje em dia as pessoas costumam usar, nós já discutimos isso no módulo lá atrás, costumam usar as multifuncionais. E algumas multifuncionais incorporam a própria possibilidade de transmissão e recepção de fax. Na existência desse equipamento, nós já podemos transmitir o documento do Word com o qual trabalhamos pelo equipamento via fax, usando este serviço. E, finalmente, o publicar. O publicar, galera, vejam a primeira opção, blog. A internet e os seus recursos e ferramentas envolvendo-se ou sendo envolvidos dentro dos aplicativos. Quem é que lá em 2003, 2002, quando a versão anterior do Word havia sido lançada, quem é que falava em blog? O blog era uma coisa assim totalmente fora. Hoje em dia o blog é uma coisa absolutamente normal. Então, se você tem um blog ou se você tem acesso a um blog como administrador, você já pode criar uma postagem no blog, tendo preparado o documento no Word. Né? Você também tem a possibilidade de jogar num servidor de gerenciamento de documentos, o que é muito importante numa rede, como uma intranet, por exemplo, para você criar um memorando e depois distribuí-lo. Você não vai enviar uma cópia para todo mundo. Você vai jogar no tal do servidor de gerenciamento de documentos, que depois vai ser acessado na leitura de cada um dos outros colegas de trabalho e assim sucessivamente. Tá legal? Outro destaque, aqui embaixo, o botão Opções do Word. Porque a janela à direita, galera, o botão à direita, sair do Word, esse não precisa de comentários. Opções do Word. Muito bem, vamos direto à janela que nós obtemos quando clicamos nesse botão. Vejam lá, galera. Do lado esquerdo, nós temos o nome das categorias. Mais usados, categoria exibir, categoria salvar e assim sucessivamente. E do lado direito, toda vez que nós clicarmos numa dessas categorias, nós então teremos um conjunto de recursos à nossa disposição. Vejam, os mais usados é aquilo que o programa percebe que você usa com mais frequência, então ele sugere. Né? Mostrar minibar, habilitar visualização, o esquema de cores é azul, por padrão do Word mas você pode trocar a cor, e assim sucessivamente. Agora, mesmo sem mostrar janela, mesmo que você não tenha o Word 2007 instalado, é bom que tivesse, tá legal? E assim sucessivamente, adivinhem, é chato falar isso, né? Se você conseguisse adivinhar tudo, eu ia à falência, eu ia ter que mudar de área de trabalho. O que tem dentro de salvar? Ora, pessoal, quem é que não se lembra de um recurso do Word chamado autossalvamento? O que é isso? É um recurso do pacote Office, não é só do Word, né? O pacote Office tem um recurso previamente habilitado de executar o salvamento automático de X em X tempo. A cada 3 minutos, a cada 15 minutos, a cada 60 minutos, tanto faz. Se você quer trocar o tempo, se você quer trocar o espaço de tempo,
que o Word leva para fazer esse salvamento, então você vai em opções do Word, que foi o botão anterior, e nessa janela, da janela opções do Word, você vai clicar na categoria salvar. E do lado direito, entre tantas opções, vai haver um procedimento para você trocar o tempo de salvamento automático. Outra coisa, por padrão, quando você salva um documento do Word, para onde ele vai? Ele vai para a pasta documentos do usuário que está usando. Isso já desde 1900 e bolinha. Continua sendo assim. Quer trocar a pasta de salvamento padrão? É no comando salvar que você vai fazer isso. E assim sucessivamente. Certo? E uma outra parte importante é a tal da barra de ferramentas de acesso rápido. O que o Word fez? O que a Microsoft fez? Ela falou, como o usuário gosta de botão, nós vamos criar as guias, em cada guia uma pancada de botões para ele ter acesso rápido, mas sempre tem aqueles comandos que o usuário prefere. Os comandos que o usuário prefere, ele poderá acrescer e personalizar a tal da barra de ferramentas de acesso rápido. A barra de ferramentas de acesso rápido, como você pode ver, fica dentro da barra de título, a barra superior, a barra mais ao alto na janela. Então vocês estão observando o quê? No meu padrão, na minha vontade, 4 comandos estão disponíveis. Pela ordem ali, o comando salvar, evidentemente, depois os comandos desfazer e refazer e o comando abrir. O comando abrir, se você tem o Word 2007 instalado e nunca mexeu nele, você vai ver que no seu Word 2007 não existe o comando abrir. Por que então no meu existe? Porque eu já personalizei. O que eu fiz? Cliquei nessa setinha ao lado e fui ao comando abrir e cliquei nele. E ele passou a ser um dos comandos da minha barra de ferramentas de acesso rápido. Então eu poderia novo, enviar para destinatário de e-mail, vocês veem aí. E outra, galera, presta atenção. Todo e qualquer comando pode ser acrescido à barra de ferramentas de acesso rápido. Bastando para isso que você ou encontre o comando nessa lista, na parte superior, ou então clique na opção mais comandos, quando então vai se abrir uma janela com todos os comandos disponíveis e aí você então poderá escolher quais farão parte do seu universo. Tá legal? Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho a gente parte para, no início de um novo bloco, a gente parte para começar a destrinchar um pouquinho a janela, as suas guias e as ferramentas disponíveis nelas. Tá legal? Até lá, galera.